Oi, gente querida, olha aqui ó, comigo ela, essa grande profissional, a Larissa Montassier, advogada, que a gente anunciou, que a gente divulgou muito, que ela estaria com a gente hoje aqui no nosso quadro Mulheres que Inspiram, do nosso portal Serra Mais, onde que a gente já tem aí, chegando já a 480, 470 matérias ao longo desses anos aí, e ela é mais uma que vem incrementar o nosso quadro Mulheres que Inspiram. Doutora Larissa, ou Larissa, né? Como ela me fica disse, melhor. ela disse, Alexandre, pelo amor de Deus, me chama só de Larissa. Só de Larissa tá Não ótimo. chama de doutora, não gosto. Não precisa, não tem necessidade. Como é que tu tá? Bem, Tá bem, graças a Larissa? Deus, muito bem. Nome lindo. Muito obrigada. Larissa Montassier, advogada? Sim, há 12 anos. Que setor, assim? Trabalho com direito de família, são 12 anos atuando com direito de família. Me formei em Porto Alegre, na PUC, mas já estou atuando aqui em Caxias e acabei adotando a cidade já faz 10 anos. Olha, 10 anos já, que mora aqui. 10 anos, sim. O teu esposo faz o quê? Meu esposo é funcionário público. Ah, funcionário público. Sim. Tem filhos? Sim, uma menina de 5 anos. Como é que é o nome dela? Pérola. A Pérola. A Pérola. Como é que tu vê o trabalho do portal Serra Mais com essa mulherada que a gente brisou aqui fora do ar, que tu já viu nas redes sociais? E é importante saber de ti, de tantas mulheres que a gente faz matéria, cada uma com uma história diferente, cada uma com uma luta diferente, cada uma com uma grande vitória também, acho que nem tu. Como é que tu vê o nosso trabalho? É importante saber de uma empreendedora, de uma profissional que lida com tanta gente, com tantas famílias, e mãe também, mulher. Como é que tu vê o nosso trabalho? Então, eu acho esse trabalho fundamental, porque é muito importante que a gente valorize o trabalho da mulher. Lamentavelmente, nós acabamos acumulando muitas atividades, né, como mulher, muitas por necessidade, outras por cada um com as suas questões pessoais, enfim, com sua realidade, mas é muito importante a gente valorizar. E olhei, claro, o conteúdo, né? Óbvio, dei uma olhada, com certeza, Querida. nas entrevistas anteriores. Conheço mulheres maravilhosas que já participaram e gravaram no portal. Uma delas. A Débora Domingues. Débora Domingues. Tu sabe que a Débora, e ela sabe disso, a Débora foi uma das primeiras lá, já chegando a pandemia em 2020. Então ela completou agora com o nosso outro quadro que a gente faz no nosso estúdio, na Perimetral, ali junto à Green Company, Grama Sintética e Redes, que é o Com Elas e Por Elas, sempre com duas. E ela esteve com a gente agora uns 2 anos atrás, então ela completou a 5ª vez no programa. No programa. E eu estive no espaço dela 2 vezes, então foram 3 vezes, mais 2, 5 vezes. Ela é uma, Larissa, das que já participou 5 vezes desde 2020 para cá. Ela disse, Alexandre, eu gosto tanto de contar as novidades, de falar, enfim. E ela, como ela sempre se dirige a vocês, como é que é? Maravilhosas. Maravilhosas. Que pessoa querida ela. Ela é um amor, sim. Maravilhosa. Ela é um amor. Realmente o que ela disse, maravilhosa. Eu conheci a Débora porque eu tinha um escritório no mesmo prédio, né, antes. Então a Débora é uma querida e, como eu falei, acho assim que nós temos sempre que valorizar a dedicação, porque empreender não é fácil. Empreender como mulher não é fácil, mais ainda, porque, como eu falei, ainda mais quem tem casa, marido, filho. E até mesmo quem não tem, quem já é divorciado, quem é simplesmente separado, ou nunca teve um relacionamento afetivo, mas o empreender por si só, porque a maioria das mulheres começa a empreender diante de alguma dificuldade. E aí então, muitas vezes ela empreende sozinha, né? Então, valorizar, impulsionar e incentivar essa mulher é muito importante. Inclusive, eu faço parte da Microempla, do grupo de mulheres empreendedoras. Então, assim, a gente vê muito isso, sabe? O esforço que a mulher faz para abrir e manter o negócio. Olha só, Larissa, tu é gaúcha de onde? Eu sou natural de Viamão. É natural de Viamão. Eu sou natural de Viamão. Viamão ali é... Região metropolitana. região... região metropolitana de Porto Alegre. Olha só, te deu bem morando em Caxias, logo que chegou? Como é que tu curte o frio aqui como a gente está tendo agora? Então, o frio foi
pouco desafiador, não vou negar, né? Acabei em Caxias adquirindo alguns hábitos que eu não tinha em Porto Alegre, região metropolitana, que é o uso de touca, luva, né? Lá o frio não é tão intenso quanto aqui. Mas assim, ó, eu gosto muito de Caxias. E eu acho que Caxias me proporciona uma qualidade de vida que Porto Alegre, região metropolitana, não me entregava, ainda mais depois que eu me tornei mãe. Então, eu não cogito retornar. Ficaremos por aqui. Caxiense. Sim. A minha menina nasceu aqui em Caxias. Então, a Pérola... A Pérola é Caxiense. Caxiense. Sim, é Caxiense. As mulheres enfrentam muitos desafios no dia de hoje, como tu falou, de empreender, de cuidar da família, de cuidar do negócio, enfim, seja ele qual for. Mas tem esse outro lado, né, Larissa, que é essa grande evolução dos tempos, né? A gente falou aqui de avô, de avó, de família, né? A gente estava falando fora do ar. Eu, por exemplo, te contei um pouquinho da história da minha mãe, a Dona Maria, de como veio um pouco de criar um programa assim, pensando muito nela, porque eu perdi ela muito jovem. Ela tinha 55 anos, isso era 1998, Copa de 98 na França. Eu perdi ela naquele mês da Copa, 55 anos. Muito jovem. Saúde, enfim, coisas que naquela época, de repente, as pessoas viam de outra forma. Hoje tem a depressão, hoje tem um monte de coisa, enfim. E como eu te contei um pouco da vida, ela sempre dizia assim que ela era muito mulher, sempre a cuidar dos filhos e tocar a vida do jeito que dava. E isso, imagina, quantos anos atrás, né? Isso não tinha internet, isso não tinha nada, não Sim. tinha... Mas essa evolução, a mulherada hoje em dia pode ser o que ela quiser, né, Larissa? Sim. Pode, né? Eu acho. Sim. E eu vejo assim. Sim, e eu acho que a gente tem que... nós temos que incentivar, né? Nós temos que incentivar as meninas e as mulheres, né? A serem o que elas quiserem. Não existe mais... já passou do tempo, né? Daquela separação. Coisas de menino, coisas de menina. Nós temos que ver que não existe isso. Da mesma forma que não existem cores de menino nem cores de menina, né? Exatamente. Só existe o quê? Cores. Cores. O mundo é colorido e a gente tem que mostrar isso para as pessoas. Então, o principal é mostrar para essas mulheres que sim, se o sonho é empreender, vai empreender. Nem todo mundo tem o perfil. E tá tudo bem também. Ser CLT não é problema nenhum para ninguém. Mas nós temos que incentivar, apoiar, buscar orientação, passar orientação, quem tem o conhecimento, né? Compartilhar. Eu acho que compartilhar conhecimento é muito bom, gratificante e nós conseguimos fazer maravilhosas conexões dentro desse processo. Gente, Dom Mafio Pizzaria, Milani Gestão Virtual, até inclusive a Milani, a Fran de Barbosa, uma amiga parceira que a gente tem, ela é gestora virtual e já fez o quadro com a gente. Legal. Márcio da Dom Mafio, um grande abraço, está sempre com a gente também. A Green Company, Grama Sintética e Redes na Perimetral. Eu quero deixar um grande abraço também aos amigos da AFECAM, aqui em Caxias do Sul, e a AFECAM de um contexto geral, em todas as suas sedes no estado do Rio Grande do Sul. Quero apoiar, quero ajudar, ajude a AFECAM com a gente, mulheres que inspiram hoje, como essa grande profissional, a Larissa, aqui em Caxias do Sul. Tu sempre quis ser advogada? Quando menina, sonhava em ser o quê? Então, nunca sonhei em ser advogada. Sério? Na verdade, eu... Como é que surgiu, então? Então, eu cheguei no direito por um acidente quase. Sério? Na verdade, o meu sonho na época de fazer vestibular era fazer relações públicas. Relações públicas. E eu me lembro que na época, hoje quem é meu marido, na época meu namorado, disse assim pra mim, mas Larissa, quem sabe tu faz direito? Ele disse, eu já tô me formando, né? E aí eu disse, tudo bem, e fui despretensiosamente fazer o vestibular. Aquela piada que eu ouvi um dia em algum canal, eu lembro de quem, não faça errado, faça direito. Então, e aí ele disse, porque daí eu não tinha ninguém na minha família que tivesse formação, né, enfim, na área, né, nenhuma e nem na outra, né, nenhum dos cursos. E então eu fiz o vestibular e acabei passando e recebi a notícia assim com uma surpresa gigantesca, porque eu acabei não me dedicando muito, fiz o vestibular de inverno e passei. E comecei a cursar.
E durante toda a faculdade eu trabalhei dentro do judiciário em Porto Alegre. Eu fui secretária de juiz durante toda a graduação, né? Então eu trabalhei com vários magistrados em Porto Alegre, tenho um carinho muito grande por todos eles, aprendi muito com cada um deles. E eu sempre dizia que eu não ia advogar. Quando terminou a faculdade, eu acabei fazendo a OAB. E comecei a trabalhar aos poucos, né? Aquela história do início, né? Pega um caso aqui, outro ali. Só que o que me motivou mesmo foi o meu trabalho de conclusão, né? Então ali foi aquela vontade imensa de trabalhar com aquela matéria, que nada mais é do que o direito de família, né? Eu fiz o meu trabalho de conclusão nesta área e publiquei um artigo logo depois da faculdade em Portugal. E aí então acabei no direito desta forma. Sem querer querendo. Sem querer querendo. E só que hoje são quase 13 anos já. Sem querer querendo e hoje amando o que faz. Sim. Gostando hoje, muito. Sim, eu digo que hoje, eu até, o ano passado, eu até comentei com meu marido e fiz uma publicação que eu disse assim pra ele, não era o que eu queria, mas ainda bem que tu disse pra mim, faz direito. Incentivou. Porque esse incentivo fez toda a diferença. Em que pese eu tentasse relutar, mas foi mais forte. E parar no direito de família, pra mim, eu acho que hoje é quase como uma filosofia de vida. Olha só, direito de família, você, por falar nisso, como é que vê a questão familiar no nosso país hoje em dia, no contexto geral assim? Como é que tu vê as famílias, mediante às vezes o que a gente lê, o que a gente assiste nos canais de notícias, enfim, de matérias, que tu ouve no rádio, às vezes dirigindo o carro, que a gente assiste na TV, como a gente assistiu no final de semana, a questão de crianças, de violência. Como é que tu vê o contexto da família em geral hoje em dia, doutora? Então, eu vejo as famílias um pouco perdidas. E presas ainda em preconceitos e pré-julgamentos de épocas atrás, em que a gente hoje, já há muito tempo, nós pedimos evolução em tantos aspectos, né? Sejam nós mulheres, enfim, mas ainda dentro de casa nós não evoluímos ainda em alguns pontos, né? Seja na parte de criação, de mostrar para os nossos meninos que eles podem exercer o cuidado e que isso não diminui a masculinidade deles, e que as nossas meninas podem ser o que elas quiserem, elas não precisam necessariamente cuidar da família e ficar somente em casa. Então eu entendo assim que o ser humano está um pouco perdido e muitas vezes nós atribuímos a gênero, porque as mães assim, os pais assado, e eu compreendo que na verdade é um ser humano que precisa se reencontrar melhor. Maravilha. Doutora Larissa com a gente hoje, gente. Ela é advogada, uma grande profissional que adotou o Caxias já há um bom tempo. Ela que é da região metropolitana da Grande Porto Alegre, mais precisamente da linda Viamão. Quero te pedir desculpa porque a voz hoje está realmente muito difícil. Esse tempo não ajuda, né? A gente fez muito futsal fim de semana, Larissa. E curiosamente lá em casa eu e a Vivi, os dois ficou meio mal mas é que nesses dias aí. Não tem como, né? Como estava agendadinho para estar contigo hoje, e muitas mulheres vão lá nos stories ver quem é que eu vou entrevistar. Claro. Então vários me pediram, quem é a Larissa? Quem é a Gominha que tu postou? Eu disse, olha, a Gominha. A Gominha é outra que tem meu coração e o da minha filha também. Sim, a Carol é uma querida. Carol. E nos últimos aniversários da minha filha, ela teve presente em todos. Olha, vai estar com a gente. E vai estar esse ano. No quadro com a gente. E comigo também. No aniversário da Pérola também vai estar junto. Carol, pra quem não sabe, a gente tá falando aqui, pode acessar o Instagram, gente, Palhaça Gominha, né, que é a Carol. E também a outra que a gente já ajudou pro mês também, que é a Michelle. Amigos, ela é influencer digital, já fez Mulheres que Inspiram há 3 anos atrás e vai voltar com a gente agora no quadro, porque ela me disse, Alexandre, tem muitas novidades e tem que falar. Tem que falar, tem que aproveitar. E o teu quadro aí todas as mulheres vão ver e eu tenho que falar contigo de novo. Eu disse, então, Michelle, bem-vinda. Você está incrementando muito o nosso quadro, Michelle, Larissa, devido à tua profissão, ao teu trabalho, e
por que a gente fala, né? A família, ela é a base de tudo, né? Sim. Tua, minha, de tanta gente. Todo mundo. Da Carol, que é a palestra igual da Michelle, de todo mundo. Todo mundo. Mas quando disseste, dentro de casa estão perdidos. Vejo isso, e assim embaixo que tu falou, mediante algumas pessoas que a gente conhece e que eu conheço já há 20, 30 anos e que eles estão ainda com a mentalidade lá de 30 anos atrás. Não mudou em nada. E eu pergunto para eles, escuta, como é que tá os filhos? Tô aí. As mães, como é que tá as crianças? Tô aí. Aquele guri só pensa em jogar bola, aquela guria não evoluiu. E eu fico pensando assim, eu digo, tá vivo em casa, a gente fala, gente, mas eles são os pais, eles deveriam ter uma outra mentalidade, né? E os nossos filhos, o que é necessário? Apoiá-los, incentivá-los, e não querer e eu vejo assim pelo menos, e não querer que eles tenham a criação que a gente teve de 30 anos atrás. Não, impossível. Tu enfrenta muito isso no teu trabalho? Sim. E lamentavelmente, como a gente estava conversando, nós estávamos conversando anteriormente, né? Nós temos ainda muito aquela questão assim, que a mulher exerce o cuidado e o homem paga as contas, né? E essa matemática, essa relação já não funciona mais há muito tempo. Então, nós temos uma questão cultural de que a mulher quer ter o controle do cuidado com o filho, do que tem que ser feito, como tem que ser feito, e ela que dita o certo e o errado, como tem que ser feito tudo. E o homem fica mais naquela questão ou da repreensão, né? Tipo, vou falar com teu pai? E aí dá aquele medo, né? Aquele pânico desesperador. Entra em choque. Ou então simplesmente passa a conta, né? E o pai que paga. E numa questão de divórcio, isso se intensifica, porque daí fica aquela questão daquela briga por valores, mas ao mesmo tempo fica aquela briga por formas de educar. Exatamente. Né? Então, assim, falta diálogo, falta razoabilidade, falta um pouco de resiliência muitas vezes e de compreender que um não substitui o outro. Então, não, por mais que um se esforce, nunca vai substituir e nem deveria estar querendo fazer isso, né? De substituir a presença do outro. O pai é tão importante na vida do filho quanto a mãe. A tua área de direito de família, tu atende, Larissa, muitas mães, muitos pais ou famílias no contexto geral? Como é que é assim a tua rotina, mais ou menos? Então, eu atendo mães, mas atendo mais pais, né? E eu sempre gosto de reforçar isso, porque a primeira reação é querer me xingar, né? Ai, Jesus, porque eu defendo o pai, porque eu defendo o pai, sim. Tu já ouviu isso? Tu fica defendendo, tu fica defendendo o pai, aí de repente a mãe fala contigo e diz, mas tu sabe, Larissa, que esse pai, eu vou te contar uma coisa, viu? Tem isso? Tem, mais do que eu gostaria. Então, o que acontece? Eu sempre gosto de esclarecer. Claro. Eu defendo o pai que quer ser pai. Olha aí, gente. E por alguma desavença no término do relacionamento, não consegue exercer a sua paternidade. Então eu gosto de deixar isso bem claro, porque pai que foge da sua responsabilidade não é o meu cliente. O meu cliente é pai que quer ser pai. E aí então é feito todo um trabalho também de educação, né? A gente acaba tendo que educar um pouco o cliente da gente. Isso faz parte também. Então eu dou todo um suporte, eu dou um suporte jurídico, eu tenho parceiros que trabalham comigo, né, com psicólogos, psiquiatras, justamente para que nós possamos dar esse suporte para esse pai, para ele conseguir passar por um divórcio ou por um processo de guarda, enfim, de uma forma mais tranquila, mais humana e garantindo o direito dele de convivência e do filho, mas sempre olhando de uma forma mais protetora para a criança, que é quem mais sofre ali no processo. É verdade. Gente, com a gente então, a advogada, a Larissa, com a gente hoje, e contando um pouco da vida, do trabalho, da trajetória dela. E a gente, desde que a gente chegou aqui, a gente começou a trocar uma ideia fora do ar, e falando, né, de como é importante os pais terem sempre aquele consenso na hora de, né, de ter a parte do divórcio, que se converse, enfim, né, Larissa?
Eu ia chamar ela de doutora, mas ela disse, não me chama de doutora, me chama de Larissa, que tá bueno, né, Márcia? Bem melhor, bem melhor. E a Larissa disse, Alexandre, para evitar esses estresses que às vezes, né, Larissa? Te contei um pouco da parte de família, enfim, né, lá de casa, enfim. Evitar estresse também ajuda, né, Larissa? Ajuda. Tem coisa que não... É que daí há muitas confusões ali, né? Então, tem todo um processo de luto pelo término do relacionamento, tem a questão das frustrações, das expectativas geradas que acabam virando frustrações, e hoje em dia as pessoas não estão sabendo lidar com as frustrações, e isso é um problema muito grande. E dentro de um relacionamento, quando ele termina, muitas coisas vão com esse término, né? Sonhos, projetos, planos, expectativas, desejos, enfim. E aí, então, isso tudo acaba muitas vezes sendo um campo minado ali para brigas, para discussões. Então, a importância da gente procurar um profissional que saiba defender o teu direito, mas que não inflame esse lado, as partes, contribui muito para uma resolução mais tranquila, o filho sofre menos, as partes também, um acompanhamento psicológico, às vezes as pessoas têm muito preconceito, né? Mas é importante tanto para o adulto quanto para a criança. Maravilha. Gente, a advogada Larissa com a gente, Larissa Montassier, acertei, né? Acertou. Acertei. Quando falei com ela outro dia, justo naqueles dias ali, Larissa, eu estava falando com a Carol e também com a Michelle, né? E aí fui organizando os cards, bonitinho, a galera já saber quem é que vai estar no quadro. Sim. E muitas que já estiveram falando assim, nossa, mas que 3 mulheres bonitas que tu vai entrevistar, falando de ti, da Michelle, da Carol. Obrigada, né? sim. E eu disse, todas as mulheres, eu disse, mulheres, deu uma casa de ser uma atrás da outra, e pelo que eu percebi, pelo menos a Larissa e a Carol se conhecem, não sei se talvez a Michelle, mas todas elas vão lá dar uma olhadinha nos stories, né? Vem na claro, com certeza. Para ver qual é o assunto e o que vai ser tratado. Com certeza. Gratidão em ter você aqui. Eu que agradeço. Gratidão em me receber no teu espaço lindo, aqui no teu ambiente de trabalho. Quem mais trabalha contigo? Aqui trabalha o Dr. Gabriel Della Justina, que é meu parceiro, meu compadre, meu amigo. Já são 10 anos que nós trabalhamos em parceria, ele na parte criminal e eu na parte do direito de família. Maravilha. Olha só, tua rede social qual é? Para a mulherada estar interagindo, as pessoas, enfim. Teu Instagram. Larissa Vieira Advogada. Então, ali eu consigo trazer um pouco de informação, né, de esclarecimento, para que a gente possa ver o direito de família não tanto inflamado, como a gente chama, exatamente, né? Porque hoje em dia os perfis estão muito assim... Muito... tu escolhe um lado, né? Tu obrigatoriamente tem que escolher um lado. E se tu escolher um lado, tu é contra mim. E eu procuro trazer o direito de família de uma forma mais leve, mostrando o que as pessoas têm de direito, mas sempre trazendo um pouquinho mais para o centro, para uma questão assim mais harmônica, mais pacífica. E vou repetir o que eu te falei antes, se tu não olha para a criança, tu não está protegendo ela. Então, é muito importante que o profissional do direito saiba proteger o direito do cliente, mas sempre garantindo que os direitos da criança sejam considerados em primeiro lugar. Maravilha. Larissa Montassier, gente. Mulheres que inspiram, aquele espaço é de vocês. Gostou do bate-papo? Adorei. Eu acho que a gente, no futuro, a gente vai ter que, de repente, organizar umas 3 mulheres para conversar sobre vários assuntos. E já teríamos uma que seria a Carol. Né? Ué, a Carol. Óbvio. A Carol, mais alguma outra de outro segmento. Também. Adorei teu cantinho aqui. Muito legal. Que bom, a mesinha redondinha. E tu estreando equipamento novo hoje, tu, olha aí, ó. Viu só? Eu acho que até que ficou bem, né? Tomara que tenha dado tudo certo. Claro que deu, já deu. Eu acho que se te agrada, acho que nós temos várias possibilidades, Alexandre, de fazer várias outras conversas com outros profissionais, com outras perspectivas diferentes. E eu acho muito importante nós trazermos isso,
Porque, como eu te falei, assim, eu acho que tá muito polarizado tudo, né? Então, assim, e tudo inflama, tudo é um discurso, né? Assim, inflamando. Exatamente. Alguém para chegar e acalmar as coisas é difícil. E trazer pro centro, tipo, olha, não precisa ser assim, sabe? E muitas pessoas, eu conheço pessoas que dizem assim, mas advogado de família, que isso? Igual alguns que eu conheço, previdenciário, por exemplo, né? A gente sabe, vê, assiste, lê tudo o que acontece, o INSS, o que é essa instituição. Aí, às vezes, tu conversa com alguém, tu quer dar uma dica, olha, quem sabe o senhor procura. Não, advogado, não, aqueles mais... tem um preconceito, tem. Então, vamos começar a tirar esse preconceito, porque sim. No direito de família, o preconceito é assim, direito de família todo mundo faz. Direito de família todo mundo faz. Tu escutou isso já? Já. Já, muito. Que direito de família todo mundo faz. A minha Vivi lá em casa, a dona Viviane, até te mandou um beijo. Obrigada. A minha querida dona Viviane, que eu te falei antes, descobri na doença, uma grande narradora, que hoje narra futebol melhor do que eu. E ela disse, leva um beijo e um abraço para a Larissa. Então, estou te trazendo muito ela para assistir tudo depois. E agora tu transmite, então, para ela o meu beijo, o meu abraço. Eu espero que numa outra oportunidade eu possa me encontrar com ela, Sem né? dúvida. E com certeza, à noite, ela já vai estar no teu Instagram te seguindo, pode ter certeza. Tá certo. E ela sempre diz assim, gente, cada um no seu quadrado. Ela fala isso. Advogado sabe de coisas que a gente normal não sabe. O perito, o doutor, o dentista, a minha grande oncologista do geral, a doutora Ana Paula Baja, profissional, doutora Larissa. Então, gente, parem com o preconceito de que advogado de família, não é todo mundo que faz. Tem que saber fazer. E essa aqui, uma profissional magnífica, é só vocês olharem na rede social dela aí, tá? E o seguinte, essa a gente já super indica. Gostou da matéria? Adorei. Voltaremos? Com certeza. Voltaremos. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Adorei o teu lugar, o teu cantinho aqui. Tudo vai para o nosso Instagram, Facebook, matéria completa, certo? E a gente depois fazer umas fotinhas também aqui. Eu quero que tu te dirija a muitas mulheres que vão te assistir, muitas que te conhecem. Sim. E muitas que ainda não te conhecem. Fica à vontade, vou te mandar um beijo para elas, para todas as pessoas de modo geral, mas especialmente as mulheres, porque o quadro é voltado às mulheres e a gente fecha o bate-papo de hoje. Fica à vontade. Então, o que eu quero trazer para as mulheres é coragem, persistência. Nós podemos ser o que quisermos, independente das dificuldades. Não podemos nunca desistir. Inclusive, muitas vezes a gente nem sabe, mas nós somos exemplo para outras mulheres que, na maioria das vezes, talvez nem vá nos dizer nada, nunca mencione nada para nós, mas nos tem como exemplo. Então é muito importante a união entre as mulheres, mas não é uma união por unir, é uma união para crescer, para somar, para incentivar e para fazer com que aquela mulher que está com dificuldade perceba que ela é capaz. Maravilha, mulheres que inspiram, a que fazem de vocês. Conversei hoje com a advogada de Caxias, a Larissa Montessier. Maravilhosa, uma profissional magnífica que vai abraçar a tua causa com aquele jeito que só ela sabe. Calmo, tranquilo, olhando todas as partes e procurando deixar você que vem até ela para ter nela o conhecimento dela e os serviços dela, ela vai com certeza te transmitir a tranquilidade que você procura na hora que de repente está tudo ali meio bagunçado, cabeça pensando um monte de asneira. Vem até essa grande mulher aqui, mais uma das tantas que a gente entrevista na Serra e no Vale do Caí, e ela inspirando tantas outras. Satisfação, muito obrigada, gratidão te conhecer. Foi um prazer imenso te conhecer também. E te peço de novo desculpas da voz, mas infelizmente, mas acho que vai sair tudo beleza. Quem tudo... vive na Serra sabe que isso acontece diariamente. Eu uso touca, eu uso cachecol, eu saio na rua de cobertor e não adianta. Não tem como. Quem é daqui sabe que
inverno, é rouco, é um resfriado, é inevitável, né? Verdade. É inevitável. Quero mandar um abraço a todos os amigos que nos acompanham, Instagram, Facebook, podem se inscrever no nosso canal no YouTube também. Podem ir até o nosso outro canal, Portal Esportes, porque aqui a bola rola e a gente não enrola. Isso é Portal Esportes, valorizando o esporte amador da Serra, e aqui no Portal Serra Mais, valorizando elas, mostrando o trabalho de tantas, e na região do Vale do Caí também, onde tanta gente nos segue, e na Serra, de um contexto geral. Um abração, fiquem com Deus, faz um tchau lá, Larissa. Tchau, pessoal. Valeu, gente, até a próxima com mais um quadro Mulheres que Inspiram, sim, aqui o espaço é de vocês. Tchau.